eram as condições climáticas, né? Estava um tempo frio, estava um tempo chuvoso ontem, pelo menos no começo na prova e no dia anterior também, primeiro dia de prova com muita chuva, por isso que surpreendeu ainda mais esse recorde novo do Ashton Eaton, né? Ele que teve marcas bem impressionantes nos 100 metros com 10,21, no salto em distância, saltando 8 metros e 23, que é a marca do nosso especialista, né, em salto em distância, o Duda, que vai para Londres agora, um especialista e um decatleta no mesmo nível, né? Algum tempo atrás a gente nem imaginava isso, mas fez marcas impressionantes em várias das provas que compõem o decatlo, e por conta disso teve a felicidade dessa quebra de recorde e, como você disse ontem, chega como o atleta a ser vencido, o nome a ser batido para os Jogos de 2012. Aí são as semifinais dos 100 metros. A gente está vendo aí o Walter Dix. Hoje teremos as finais dos 100 metros rasos. O Walter Dix, ele vai largar na raia de número 8. He was third at the U.S. Championships here last year, but then missed the World Championships after testing positive for a stimulant in Italy last July and served a 9-month suspension. Aí você vê o Michael Rogers, que ele vai largar na... Aí a semifinal 1. Ivor Williams, Justin Murdoch, Mike Rogers, Walter Dix, Maurice Mitchell, Travis Paget, Jeff Demps e Open. Rogers won his heat. Lembrando que nessa semifinal aí nós tivemos, nessa etapa, tivemos 3 baterias, né, que classificam os 2 primeiros atletas e os 2 melhores tempos. Prova curta, manutenção da velocidade é importante. Aceleração do bloco até os 60, 70 metros é fundamental nos 100 metros, hein, Márcio? Exatamente, Rogério. Essa distribuição da corrida, né, entre tempo de reação, que é o tempo que o atleta leva para sair do bloco depois que ele ouve o tiro, a fase onde ele acelera, onde ele aumenta a sua velocidade até próximo dos 60, 70 metros e manter essa velocidade até o final. Nós tivemos os atletas classificados para a final, nós tivemos tempos bem baixos, né? Todo mundo tentando garantir a sua vaga, sendo o primeiro, o segundo de cada uma das baterias e os outros 2 melhores tempos. Então nós tivemos velocidades aí, ou tempo, melhor dizendo, de 10:10, 10:06, bem aquém do que eles podem desenvolver. A maioria deles correm para 9,80, 9,90, então foi uma prova lenta, né? Todo mundo tentando a classificação para a grande final que vai ser hoje. O Walter Dix, que foi bronze em 2008 em Pequim. O Usain Bolt é o atual medalhista em Pequim. Em 2004, o norte-americano Gatlin ganhou ouro, Maurice Green em 2000. E a gente volta depois do intervalo, hein? Fique ligado, voltamos já aqui na ESPN HD. Estamos de volta, você, nosso fã de esporte, acompanhando as eliminatórias do atletismo nos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de Londres, diretamente do Oregon, nos Estados Unidos. Já final dos 400 metros rasos para os homens. Temos Verburg, Warner, Mitchell, Mentz, McQuay, Mellon, Garrett e LaShawn Merritt, o atual campeão olímpico. É o que vai ganhar a prova, na opinião de vocês? Quem começa, Márcio ou Kleber? Há 2 grandes nomes na prova, Rogério. Tem o Jeremy Warner e o LaShawn Merritt. São os grandes nomes da prova. Pode ter alguma surpresa, mas pela lógica, a briga vai ficar entre os 2. Mais por LaShawn Merritt. E aí o Justin Gatlin, você está vendo aí, o Gatlin foi campeão em Atenas em 2004, o Justin Gatlin, em uma das semifinais. O Gatlin hoje, ele está com 30 anos, ele foi ouro em Atenas, foi bronze em Atenas nos 200 metros e foi prata também em Atenas, o Gatlin, no revezamento 4x100. Aí Ryan Bailey, melhor marca dele 9,88, melhor tempo dele.
O que você espera, hein, Márcio, do Justin Gatlin? A gente está vendo aí o balizamento para a segunda semifinal. Essa prova já aconteceu, são imagens recuperadas. Hoje teremos a final dos 100 metros. O que você espera do Justin Gatlin, campeão olímpico em 2004 em Atenas, hein, Márcio? Nessa semifinal aí, Rogério, como a gente comentou agora há pouco, é só classificação, né? Ele larga não muito bem, né? Vem ali em terceiro e aí começa a apresentar as ferramentas ali, né? E em Londres, o que você acha que ele pode render nos Jogos Olímpicos de Londres? Ele tem uma briga muito boa com os jamaicanos, né? Principalmente com os jamaicanos. Não vai ter vida fácil em Londres. Vai ser uma prova duríssima, com grande favorito, sem o Usain Bolt mesmo, mas sempre corre por fora ali para uma medalha de prata, ou até mesmo no caso de um erro, como o Bolt no último Mundial ficou fora dos 200 metros, né? Com uma queima, é a grande esperança dos outros atletas, porque hoje o Bolt é imbatível, né, nessa prova dos 100 metros. Então, tá todo mundo pensando quase na medalha de prata e medalha de bronze. E aí a gente tem já o resultado com a segunda semifinal do Justin Gatlin, Darvis Patton, Ryan Bailey e o Newman. Aí a terceira semifinal, terceira prova da semifinal dos 100 metros. Aí Tyson Gay. Passou por uma cirurgia o Tyson Gay, hein, Márcio? Se eu não me engano, no ano passado, né, ele que vem de uma cirurgia, um atleta muito experiente, né, medalhista olímpico, campeão, então é um atleta que vem forte também naquela grupo que a gente falou para disputar medalhas de prata e esperar por uma falha do Bolt, mas um atleta que tem plenas condições também, ele que já não é mais nenhum menino, né? O Tyson Gay hoje está com 29 anos de idade, ele nasceu no dia 9 de agosto de 82. E ele foi em mundiais, ele foi ouro em Osaka nos 100 metros, nos 200 metros, no revezamento 4x100 e foi prata em Berlim em 2009, o Tyson Gay, nos mundiais. Lembrando, Rogério, que 2009 foi o Mundial de Berlim. Exatamente. E como você lembrou muito bem, a lesão dele, inclusive, o tirou do último Mundial de Daegu, que foi disputado em agosto de 2011. A equipe americana tem esse problema com o Tyson Gay, que retorna praticamente esse ano. O Justin Gatlin teve um problema do doping, que foi suspenso, voltou a competir o ano passado, após 2 anos de suspensão. E aí o Tyson Gay, na raia de número 5, chegando na primeira colocação nessa bateria da semifinal, confirmando a sua vaga para a final. Estou olhando aqui no nosso start list, a nossa liga, a lista dos atletas que vão fazer a final dos 100 metros. O Tyson Gay, ele vai largar na raia de número 5 na final dos 100 metros rasos. Está aí ele, ó. Exatamente nessa raia que ele vai fazer a final dos 100 metros ainda hoje na noite desse domingo. Ele que vai atrás da sua primeira medalha em Jogos Olímpicos, o Tyson Gay. Tyson Gay tem um nome muito forte no atletismo mundial, mas ainda não ganhou uma medalha em Jogos Olímpicos, como os outros atletas norte-americanos, como o próprio Justin Gatlin, que foi campeão em 2004, o Walter Dix, que foi medalha de bronze em 2008 em Pequim. O Tyson Gay vai atrás da primeira medalha dele em edições de Jogos Olímpicos. É uma curiosidade que alguns atletas têm, né? A gente sempre fala que o evento olímpico ele é um pouco diferente de você ser atleta de alto nível em mundial. Mundial a gente tem todos os anos, né? É muito mais fácil você obter um resultado em mundial, campeonatos mundiais, porque tem todos os anos. E a preparação olímpica, ela é um pouco diferente. Você tem 4 anos de preparação para aí no caso deles, segundos de prova. Então, naquele conceito que nós comentamos ontem, de que tem que estar tudo certo no dia certo, acordar no dia certo, isso acontece aí com o Tyson Gay. Ele já tem 2 medalhas em mundial, mas não conseguiu ainda essa medalha olímpica e vai em busca dela agora em 2012, os Jogos de Londres. E a gente observa que está com casa cheia, hein? Olha só, um grande público realmente acompanhando, até porque os atletas norte-americanos não terão outra oportunidade. É o grande momento, ou seja, é o ponto final para os atletas dos Estados Unidos. A gente vê aí o Road to London, o caminho para Londres no atletismo,
é nessa prova no Oregon. Se não conseguir aí, não tem mais, diferentemente do Brasil, que ainda teremos aqui no Brasil o Troféu Brasil de Atletismo aqui em São Paulo. Muito interessante, Rogério, pois assim como Jamaica, assim como Estados Unidos, Quênia, Etiópia, eles têm um momento especial para selecionar a sua equipe. Então, na semana que vem, nós acompanharemos um grande evento também, que é o revezamento, a seletiva jamaicana de atletismo. Então, tem o lado bom, porque é muito próximo dos Jogos, faltando um pouco mais de um mês para os Jogos. Então, leva realmente quem tem as melhores condições. Por outro lado, é um grande perigo, porque se o atleta se lesiona nesse evento, ele está fora. Independente de ele ser primeiro do ranking, ser favorito à medalha, se ele não passa por esse evento, ele automaticamente fica fora dos Jogos. Para efeito de mídia e para o público é algo muito interessante, porque você reúne na mesma prova todos os grandes nomes do país. Diferente do Brasil, que tem um período, como você mesmo lembrou, em que essa marca, esse índice pode ser obtido. Só que para o público não é tão interessante, porque você não cria esse agrupamento dos grandes atletas. Então, por exemplo, na maratona nós temos marcas no início do ano, tem atletas que estão prestes aí, mas depende do Troféu Brasil, melhorar a sua marca, do índice A para o índice B. Então, para o público entender isso, muitas vezes é mais fácil o sistema norte-americano. Muito bem. E quem está comentando essas provas no Oregon, quem está comentando essas provas é o Ato Boldon. Ato Boldon, que hoje está com 38 anos de idade. Você vê aí, já tem a final dos 400 metros. O Ato Boldon, que participou em Sydney, foi medalha de prata. Em Atlanta ele ganhou 2 medalhas de bronze. E em Sydney também ele foi bronze. O intervalo já, final dos 400 metros para você, aqui nos canais ESPN. Voltamos já. Estamos de volta, você fã de esporte. Eugene, Oregon, nos Estados Unidos, acompanhando essas eliminatórias norte-americanas para os Jogos de Londres. E vamos acompanhar agora a final dos 400 metros. Está aí LaShawn Marriott. Ele que é o atual campeão olímpico dos 400 metros. LaShawn Marriott, um grande nome nessa prova. Prova em que os Estados Unidos sempre apareceram no lugar mais alto do pódio. Desde 84, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, sempre tem o norte-americano no lugar mais alto do pódio. Aí você tem Tony McQuay, fez um grande tempo, fez um grande trabalho na NCAA nesse ano. Trabalho universitário, ele vai largar na raia de número 5. A gente vai passando para vocês, estão os 8 atletas. Quantos se classificam para Londres nessa final dos 400 metros, hein, Márcio? A exemplo das outras provas, classificam 3 atletas, né? E o Kleber salientou muito bem que o Jeremy Weiner e o LaShawn Marriott são os principais favoritos, mas o Tony McQuay, pelo trabalho feito na NCAA e pelo que ele vem apresentando durante o ano, é o terceiro candidato mais forte a garantir essa vaga para Londres. E só lembrando que essa é uma prova de 400 metros, né, para você entender, a largada, ela faz uma largada boa, ela faz a diferença, é uma prova que o atleta tem que ter a tolerância ao lactato, hein, Márcio? Exatamente, é uma prova muito dura, né? A velocidade é bem alta e a produção de energia do atleta, ela tem que ser produzida de forma muito intensa e isso gera a produção de lactato também. E o atleta tem que, de qualquer forma, manter essa velocidade e tolerar essa acidose causada pelo lactato. É uma volta na pista. Uma volta na pista nos 400 metros para você acompanhar. Grande final nas eliminatórias norte-americanas. Vale vaga para Londres. E aí eles largam na raia de número 8, Brad Garrett. Vamos ver LaShawn Marriott, que vem na raia número 6. E obviamente as câmeras vão mostrando o LaShawn Marriott, porque ele imprime um ritmo muito forte ao lado dele. Vem o Tony McQuay, que fez um bom trabalho no NCAA, no mundo universitário dos Estados Unidos. Ele tem que ter calma, né, prudência nessa curva para não ficar do lado de fora. E aí sim, na reta, ele vai com certeza imprimir um ritmo muito forte. Lá vem ele, LaShawn Marriott. Ele fez o primeiro lugar em Pequim, na última edição dos Jogos Olímpicos. LaShawn Marriott vem com muita tranquilidade na raia de número 6.
vem para ficar na primeira colocação. Ao lado dele, McQueen para ficar em segundo. LaShawn Merritt fica em primeiro nos 400 metros nas eliminatórias norte-americanas para os Jogos Olímpicos de Londres. E vai mostrando que com certeza vai brigar por uma medalha, e se não a dourada, em Londres 2012. LaShawn Merritt, Márcio Prudêncio. Deu o óbvio, mas o assustador é que o Jeremy Weiner, né, ficou fora dessa final, ficou muito atrás, ficou em 7º ou 8º lugar aí, tá aí toda a decepção dele, porque por não ter conseguido essa vaga, mas não conseguiu fazer boa parte do que costuma fazer nas provas, né? Ele que é um atleta muito duro, compete muito bem, mas não veio bem ali. A gente vê ele nessa imagem, ele nem aparece na raia 2, ficou para trás mesmo o Jeremy Weiner. Impressionante, hein? E do outro lado, o LaShawn Merritt, olha aí, ó. Respeitando, indo para cima, olhando para os lados, confortável nessa prova. E a decepção para o Jeremy Weiner. O outro norte-americano que foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim, o Jeremy Weiner. O pódio foi todo americano em Pequim, com o LaShawn Merritt, que se você vê aí, medalha de ouro, o Jeremy Weiner foi prata e o David Neville foi medalha de bronze. E ele promete, hein? Lá vem ele de novo, LaShawn Merritt. Está aí o tempo de 44:12. O recorde mundial dessa prova é do Michael Johnson, de 43:18, estabelecido no dia 26 de agosto de 1999. Kleber Guilherme. Muito interessante, Rogério, que o LaShawn Merritt, que tinha 44:11, corre 44:12 nessa final, praticamente sobrando na prova, olhando para os lados, quer dizer, dá a entender que ele está na clara evolução, uma prova muito tranquila e com um tempo muito próximo, praticamente semelhante à sua melhor marca da temporada. E é uma prova que os atletas norte-americanos eles têm muita tradição nessa prova, até porque o primeiro ganhador dessa prova no calendário dos Jogos Olímpicos em 1896 foi o norte-americano Thomas Burke. E aí o Tony McQueen, que fez um bom trabalho universitário nos Estados Unidos, chegando em segundo lugar e confirmando também a vaga para Londres. E a decepção realmente é o Weiner. Aí a terceira vaga sendo completada do Bryson Nellon. Será um representante dos Estados Unidos nos 400 metros em Londres em 2012. Ele que ali no final na linha de chegada garantiu a sua vaga, chegou muito próximo do quarto colocado, mas leva essa medalha de bronze e de quebra leva a vaga para Londres 2012. LaShawn Merritt, que está com 25 anos de idade. Lembrando que também, além dos 400 metros, ele ganhou medalha de ouro em Pequim. Também ele foi ouro no revezamento 4x400 em Pequim. Ele ganhou 2 medalhas de ouro, o LaShawn Merritt. Já teremos a final dos 400 para as mulheres. E aí, hein? Quem leva a primeira? Quem fica na primeira colocação? Quem ganha os 400 no mundo das mulheres, no mundo feminino, hein, Kleber? Para você. Nós acabamos de ver, Rogério, na imagem anterior, a Sanya Richards, no momento de entrada para a pista, é o grande nome para essa final. É muito curioso na prova do 400 masculino a ausência do Jeremy Weiner, que esse ano tinha corrido 44,96, chegou muito aquém das suas possibilidades. Realmente é uma grande surpresa. A decepção, realmente, o Weiner ficar fora. 400 metros, lembrando que nessa prova, em Pequim, a vencedora foi uma britânica, Christine Ohuruogu. Ficou com a medalha de ouro nos 400 metros. Nessa prova, foi colocada nos Jogos Olímpicos, no calendário dos Jogos para as mulheres, a partir de 1964, em Tóquio. Foi a primeira vez que os 400 feminino fez parte do calendário dos Jogos Olímpicos. E só uma americana venceu essa prova até hoje nos 400 metros. Venceu, ficou no lugar mais alto do pódio, a Valerie Hooks, em 1984, em Los Angeles. Única atleta dos Estados Unidos que venceu os 400 metros na história dos Jogos Olímpicos, hein, Márcio? Apesar de todo o potencial das americanas, a exemplo do que a gente falou lá em outras provas, a medalha olímpica está faltando para eles, né? Ou, no caso, para elas. Esse recorde, Rogério, ele é da Marita Koch
e de 1985, é um dos recordes bem antigos também, né, pertencente a uma alemã, 47,60. E é um recorde que a gente falou ontem, bastante difícil de ser quebrado, mesmo com todo o treinamento, mesmo com toda a evolução. É um recorde que vem perdurando aí por 27 anos. E essa prova é uma prova que brilhou, né? A partir de 1964 até hoje. A Marie-José Perret, é francesa, que foi campeã em 92 em Barcelona e foi campeã também em 1996 em Atlanta, bicampeã olímpica. E claro, todo o destaque dessas eliminatórias norte-americanas para Ashton Eaton, o homem do decathlon. É o novo recordista mundial e chega com muita moral nos Jogos Olímpicos de Londres, esse norte-americano. Chegar com essa posição de primeiro do ranking, recordista da prova, dá uma grande motivação para o atleta, né? Os outros atletas ficam mais pressionados em função dele estar na prova. E a grande decepção desse decathlon também foi o atual campeão olímpico, Brian Clay, que ficou fora, foi muito mal na prova do 110 com barreira e acabou ficando fora da vaga olímpica, né? Teremos aí então pro decathlon os americanos Ashton Eaton, o novo recordista, Troy Hard, que ficou em segundo lugar, e Gray Horn também, que garantiu sua vaga com 7.954 pontos, Rogério. Lembrando que no decathlon, no primeiro dia nos Jogos Olímpicos, são 5 provas, 100 metros, salto em distância. Isso. Temos também a presença do arremesso de peso, salto em altura e os 400 metros. Aí no segundo dia, mais 5 provas, os 110 com barreiras, o lançamento do disco, o salto com vara, o lançamento do dardo e os 1.500 metros. Os 1.500 metros fecham o decathlon nos Jogos Olímpicos. Como se não fosse suficiente, né, Rogério? Você completar 10 provas, a última é a mais longa, é a mais extenuante, né? Então, o pessoal tem feito um trabalho muito bom nas provas técnicas, né? A gente percebe que a velocidade e a potência são muito importantes para essa prova do decathlon, para poder garantir, como o Kleber disse ontem, não precisar, às vezes, do 1.500 metros, né? Garantir a pontuação até a 9ª prova, para não precisar mesmo desses 1.500, que é muito sofrido. E o Ashton Eaton, que apareceu agora há pouco aí, Kleber, ele chega com muita força também, porque esse ano, em 2012, no Mundial Indoor, em Istambul, ele ficou com a medalha de ouro no decathlon. Exato, Rogério. Como nós havíamos comentado, não só no decathlon, mas em outras provas, é fundamental que o atleta ele obtenha a sua melhor marca, o seu melhor desempenho muito próximo dos Jogos Olímpicos. Então, quanto mais participações em grandes eventos, resultados próximos, principalmente dentro de 2 meses antes dos Jogos, isso possibilita uma grande expectativa. A gente está vendo as imagens da disputa do salto com vara, que já terminou essa prova, inclusive, Márcio. Exatamente, Rogério. Nós tivemos a final do salto com vara e aí já temos as 3 classificadas para os Jogos Olímpicos de Londres, que são a Jennifer Suhr, com 4,60 metros, Beck Holiday, com 4,55 e a Lance Jensen, com 4,50. Lembrando que todas essas atletas vão disputar com a Fabiana Mir uma medalha olímpica, né? Lembrando que a Fabiana tem 4,77 esse ano, é a primeira do ranking, então ela chega com muita força. Temos a Zimbaeva ainda que não mostrou as caras, mas tem uma Fabiana como principal nome do ano e a principal nome para os Jogos Olímpicos mesmo. E toda a nossa torcida pela Fabiana Morer, né? Principalmente pelo que ela fez em Daegu em 2011. No Mundial em Daegu foi brilhante e toda a sorte do mundo que ela tenha realmente muita tranquilidade. Que não sumam com o equipamento dela dessa vez, hein? Que a vara, que é um instrumento de trabalho da atleta, que esteja lá guardadinha sem nenhum problema. Toda a sorte do mundo para a Fabiana e por equipamento dela. Exatamente, por equipamento, que é fundamental. Já, final dos 400 metros entre as mulheres para você acompanhar. 400 metros feminino para você curtir ao vivo na ESPN HD. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E não saia daí, canais ESPN. Informação é o nosso esporte, voltamos já. Estamos na contagem regressiva. E aí a final dos 400 metros feminino, recorde mundial da Maria Koch.
estabelecido no dia 6 de outubro de 1985, 47:60, o tempo da Marita Koch. Aí a Sanya Richards-Ross, que vai largar na raia número 5. E é uma das favoritas para ganhar essa prova e também para confirmar a sua vaga para Londres. Mas enfim, para quem viu a decepção do Warner nos 400 metros masculino, tudo pode acontecer nessa prova. E acho que serve inclusive de alerta, né, para elas que viram o que aconteceu com o Warner na prova dos 400 metros. Exatamente, é para mostrar que não tem vaga garantida, né? Essa é a disputa final, esse é o ponto mais alto para os atletas que estão pretendendo ir para os Jogos Olímpicos. É aí que tudo se define, né? Tivemos a ausência do Jeremy Warner, do Brian Clay no decathlon também, que eram favoritos até então, mas não conseguiram desenvolver todo o seu potencial e ficaram fora. Junto com a Sanya Richards, temos a Frantina McCorry e a Didi Trotter como as principais atletas ou os principais nomes para garantir essa vaga para Londres, mas já tivemos algumas decepções aí. Vimos agora o Jeremy Warner. Aí a Dan, que larga na raia número 4. Foi campeã americana nos 400 metros em 2010. A Dan largando, portanto, na raia de número 4. São as 8 atletas que fazem a final dos 400 feminino nas eliminatórias norte-americanas para os Jogos de Londres, que começam no dia 27 de julho, cobertura dos canais de ESPN. A Sanya Richards, que a gente viu agora há pouco, foi bronze. Aí ela na raia número 5, a Sanya Richards-Ross, foi bronze em Pequim. A prata foi para Shericka Williams, atleta da Jamaica, e o ouro para Christine Ohurugu, da Grã-Bretanha. E ela vem mais uma vez, claro, para tentar brigar e para ficar no pódio, quem sabe com a prata, ou quem sabe com o ouro, para sonhar nos Jogos de Londres. E pela transmissão, como uma transmissão internacional, né, o sinal é internacional, a imagem principal fica em cima da Sanya Richards. Ou seja, ela é sim apontada como a favorita nessa prova nos 400 feminino. Repito, a única norte-americana que venceu nos 400 em Jogos Olímpicos foi a Valerie Hooks. E aí a final dos 400. Uma volta na pista. Todo olhar na raia número 5 para Sanya Richards. A McCorry vem imprimindo um ritmo forte também na raia número 6. Vamos ver agora como é que vai ser, hein? Esses 200 metros finais. Se vai tirar o pé do acelerador ou se a Sanya Richards vai acelerar agora. Serão os últimos metros. Ao lado dela, a McCorry. Tá brigando pelo ouro. Sanya Richards vem para ultrapassar. Vai ficar com a primeira colocação. McCorry vai perdendo fôlego também. Vai perdendo a segunda colocação. Aí a Sanya Richards em primeiro. Trotter vai ficar na segunda colocação. Sanya Richards fica com a primeira posição. E a Trotter com a segunda posição. Ela vibra demais. Uma ultrapassagem importante nos metros finais, deixando a McCorry para trás, a atleta que largou na raia número 6. E é por isso que toda a atenção estava exatamente em cima da Sanya Richards-Ross, que foi bronze em Pequim e confirma o seu nome para os Jogos Olímpicos de Londres. Fantástico, Rogério. O tempo da Sanya Richards, só vamos confirmar, 44:20.